Colossenses 1, 13. Glória a Deus. Está ardido. Deus abençoe você que chegou por aí. Colossenses 1,13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, ou Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos, o qual é a imagem do Deus, o primogênito de toda, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele, ou por ele. E ele é o cabeça do corpo, da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Fala assim, todas as coisas. Por meio dele reconciliasse todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Senhor, nós te agradecemos, louvamos o teu nome, consagramos a ti as nossas vidas diante de ti, Senhor. Fala conosco nesta noite, pois nós dependemos de ti e precisamos do Senhor, precisamos de ti. Todo o governo, todo o poder, tudo aquilo que está aqui seja sujeito à tua vontade, Senhor. Nós nos rendemos a ti e a tua palavra seja viva e poderosa, em nome de Jesus no nosso meio. Que todo valente seja amarrado no abismo, e todo e qualquer tipo de atrapalhação seja cancelado e anulado no nome de Jesus. E a ti daremos honra, glória e louvor. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode ser sentado, né, Lucas? Você já está sentado, irmão. Glória a Deus. Nós vamos falar hoje sobre a soberania de Cristo, a autoridade de Cristo, né, como cabeça. E a gente observa que Jesus, sendo cabeça, ele tem autoridade, porque a Bíblia, quando ela fala de ser o cabeça, quer dizer ter autoridade, soberania, governo, né? Algo que dá e que tem governo. E Jesus, sendo o cabeça da igreja, né? Sendo o cabeça da igreja e sobre toda a criação, Jesus tem o governo e toda a autoridade. E falando até mesmo do Jesus homem, porque novamente entendemos que Jesus, a ligação que nos faz ter acesso ao Pai é exatamente o fato do Cristo homem ter se entregado na cruz e derramado o seu sangue, homem derramado o seu sangue, para que nós tivéssemos acesso ao Pai, para que nós tivéssemos acesso a Deus. Nós hoje temos acesso a Deus. Temos acesso a Deus primeiro, porque o Espírito Santo habita dentro de mim e de você. Todos aqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador têm
um Espírito Santo habitando dentro de si. É a razão pela qual devemos prestar muito mais atenção. Porque se o Espírito habita em nós, aonde eu vou, Ele está ali presente. O que eu estou assistindo, Ele está ali assistindo também. Por isso que muitas vezes a gente ouve um alarme quando a gente vai e peca, ou quando a gente está indo para um lugar que Deus não quer que a gente vá, ou quando a gente está querendo fazer a nossa própria vontade, só um alarme tão grande dentro de nós. Quem já sentiu isso? Só um alarme tão grande dentro de nós é por causa do Espírito Santo que habita dentro de nós. Esse Espírito só pode habitar em um templo de carne e osso, em vasos, por causa do sacrifício de Jesus. Porque Ele mesmo diz: eu vou destruir esse templo e reconstruirei em 3 dias. Dizendo que essa réplica vai ser destruída. Isso não é apenas uma réplica, mas chegará um tempo em que eu vou para o Pai e o Espírito descerá. E esta réplica, aquilo que era uma réplica, o tabernáculo que andava no meio do deserto, que começou lá, e aquilo que foi construído no templo, deixará de ser será apenas uma réplica, será apenas um modelo, porque o próprio Deus habitará num templo de carne e osso. Esse sempre foi o desejo do Senhor, de ser tão íntimo de nós, a ponto dele mesmo habitar dentro de nós. E eu estava falando isso hoje, que isso é muito sério. Às vezes muitos de nós não entendemos a preciosidade que nós temos. Davi não desfrutou, Abraão não desfrutou desta maravilha. O próprio Deus habitar dentro de nós. Eles tiveram suas experiências, viveram com o Senhor, mas eles não tiveram o privilégio de ser tão íntimo do Senhor, a ponto do próprio Deus habitar dentro. Quando a palavra diz: o Espírito do Senhor se apossou de Davi, é que o Espírito tinha um controle sobre Davi, mas ele vinha, usava Davi e depois ia embora. Com nós não é assim. O Espírito, ele habita dentro de nós. O que é habitar? Você habita na sua casa ou você visita de vez em quando? Você visita lá a casa dos seus pais, você é um visitante? Ou você habita lá? Você habita. E quem habita dentro de uma casa, o que faz com essa casa? Quem habita dentro de uma casa, o que ele faz numa casa? Ele cuida, ele limpa a casa, ele limpa a casa, ele cuida, ele protege, ele guarda a casa. O Espírito Santo habita, ele limpa a casa, ele guarda a casa, ele santifica a casa, de modo que para que nenhum outro tenha mais acesso. O Espírito Santo veio, habitou, por isso que nós devemos zelar pelo Espírito Santo que habita dentro de nós. Nós devemos zelar por esta aliança. Ali não existe aliança maior do que essa, nem a aliança de casamento é maior do que essa aliança. O Espírito Santo habitando dentro de gente.
Isso só foi possível porque Jesus liberou o acesso, o véu que separava ali o acesso entre Deus, em que somente uma vez por ano o sacerdote entrava. Esse acesso não existe, essa barreira não existe mais. E aí a gente vê que Ele é o cabeça e nos deu autoridade. O Espírito Santo tem autoridade porque Ele habita dentro de nós. Nós temos acesso ao Senhor através do sangue de Jesus, acesso à salvação. Nós temos acesso ao nosso advogado. Ele é o nosso advogado, porque a palavra diz que o acusador dos nossos irmãos nos acusa de dia e de noite, querendo encontrar uma brecha para querer nos acusar, nos enlaçar. Mas nós temos o advogado fiel, que de dia e de noite o seu sangue clama por mim e por você. Este sangue é exatamente o penhor, é exatamente aquilo que paga aquilo que nós não poderíamos pagar. E temos acesso ao Pai porque recebemos adoção, nós somos adotados. Ninguém aqui talvez você possa ter sido órfão de pai, mas eu quero te dizer, como eu fui órfão de pai, mas hoje eu não sou mais. Então, Jesus é o cabeça, e Ele tem toda a autoridade sobre mim e sobre você. E essa autoridade dele, este governo que vem sobre nós através do seu sangue da cruz derramado, é exatamente por causa dessa autoridade que nós temos a autoridade contra as ações malignas. E o próprio texto fala, muito interessante, não vou me ater tanto agora, mas fala que Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. E por conta disso, foi do agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade. Por isso que você fala no nome de Deus, no nome de Jeová, você pode. Agora quando você fala no nome de Jesus, o negócio muda de figura. Os demônios reconhecem este nome. É interessante porque os demônios reconhecem este nome, mas muitas vezes, muito crente não reconhece esse nome e trata esse nome com desleixo. Não se vale deste nome. Eu quero te dizer, você precisa se valer muito mais deste nome dentro da sua casa, nas lutas que você enfrenta, nas dificuldades que você passa, nos dias maus que você enfrenta, nas ações demoníacas que muitas vezes se levantam contra mim e contra você. Muitas vezes elas perduram, porque na minha boca e na sua boca muitas vezes não sai o nome de Jesus. Se vale deste nome no teu dia a dia para você ver quem você não bota demônio para correr. Em dizer, você sentir a pressão, que muitas vezes não é pressão de calor, não é pressão de homem, não é pressão do dia a dia, nada. São ações e setas demoníacas. E que basta você dizer, o sangue de Jesus tem poder, para você ver se você não bota demônio para correr. Este nome tem poder. E você precisa se valer deste nome na tua vida. Este nome precisa estar na tua boca todos os dias. Porque às vezes tem determinadas situações que acontecem na nossa vida, e ao invés de a gente dizer, clamar o sangue, o nome de Jesus, a gente vai correr o nome do fulano. Estou passando uma dificuldade, menino. Deixa eu chamar o nome de fulano. O nome de fulano. Aí você lembra do primo fulano, do não sei quem. Que aí quando tudo não dá certo, quando tudo não dá nada certo, aliás,
Aí você se lembra do nome de Jesus. Eu quero te dizer, você pode lembrar do nome de quem for. Pode se lembrar do mais fechamento que você tiver. Nenhum deles tem poder. Nenhum destes nomes que você está pensando, nenhum desses nomes que por mais pessoa seja mais maravilhosa e queira te ajudar, glória a Deus. Mas nenhum desses nomes de pessoas que você lembra, que são tuas amigas, teu parente, quem quer que seja, nenhum desses nomes tem poder. Porque o poder das pessoas, aquilo que as pessoas podem fazer por nós é extremamente limitado. Então, nós como igreja precisamos nos valer do cabeça que é Cristo. Eu quero te dizer, se um corpo, eu falei que o corpo, a cabeça, ela representa a autoridade sobre todo o corpo. Se um corpo perde a cabeça, o que acontece com esse corpo? Morre. Por isso que uma igreja andando sem um cabeça, fisicamente ela vai perder a sua vitalidade. Está cheio de igreja por aí sem cabeça. Anomalia, meu Deus, é um... O que é isso? É um ser indefinido. Muitas vezes um ser indefinido. Por quê? Porque é um corpo, mas sem uma cabeça. Parece igreja, mas o cabeça não está governando ali. E por isso que muitas vezes está sem vida. Por isso que você vai muitas vezes ver alguns lugares, não tem vida ali. Estão adorando, estão louvando, tem louvor, está tudo muito bonitinho, mas não tem vida do Espírito ali. E uma igreja que não tem o seu cabeça como Cristo, e o único cabeça da igreja é Cristo. Este lugar, se não tem o cabeça, não vai ter vida. E a igreja, ela precisa ser cheia da vida do Espírito, que só é possível se o cabeça estiver no governo. Por isso eu e você jamais podemos permitir viver uma vida sem o cabeça que é Cristo. Senão vai ser uma vida sem vitalidade, sem... eu estou fraco, aí viver nos altos e baixos, né? Eu estou meio desanimado hoje. Está habilitando morte, porque não está se valendo do cabeça. Na tua boca tem mais murmuração do que o nome de Jesus. Na tua boca tem muito mais falar mal dos outros, falar mal de não sei quem, o nome de não sei quem. Tem muito mais o nome de várias pessoas, menos o nome de Jesus. Então, precisa de vida. Perde a cabeça psicologicamente. Quando alguém perde uma cabeça psicologicamente, o que essa pessoa fica? Desequilibrada emocionalmente, desequilibrada psicologicamente. É uma igreja que muitas vezes entra muito misticismo, né? Uma igreja que muitas vezes está muito mais fundamentada e é muito mais conduzida pela... vamos fazer a campanha da água, de não sei o que, disso, aquilo, e começa a enfeitar o pavão, sabe? Sabe aquele ditado de enfeitar o pavão? Vou te fazer uma pergunta, no contexto literal. O pavão precisa ser enfeitado? Ele já é bonito, não é? Quando ele abre, né? Nossa, fala, meu Deus. Precisa enfeitar? Esse ditado, ele fala exatamente que não precisa mexer naquilo que já está pronto. Sabe por que a igreja fica psicológica? Ela perde o cabeça como a referência, o cabeça que é Cristo, e psicologicamente, emocionalmente ela fica desequilibrada. Porque não há vida. E aí ela precisa procurar, aí a Bíblia já não é mais, aí entra a campanha do sal, da água, vira uma bagunça. Não vamos trazer o pregador fulano, porque vamos trazer Você precisa da Bíblia.
Você precisa da palavra. A gente não precisa de coisas a mais, porque a palavra é suficiente. A palavra é suficiente. E a palavra, se pudesse dar um outro nome para a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia poderia se chamar Jesus. Porque o Antigo Testamento aponta para Ele, fala dele e aponta para Ele. E o Novo Testamento testifica dele. Então, as pessoas entram de perder a cabeça como referência, que é Cristo, porque muitas vezes ainda, não, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de eu tenho uma situação difícil na minha vida, eu preciso fazer uma campanha tal, eu preciso de uma oração forte do pastor. Você precisa ter aliança, estabelecer, estar firme como cabeça. Você precisa se valer deste nome que é poderoso. Há poder no nome de Jesus. Você precisa se valer deste nome. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta que você não precisa me responder. Mas está chegando a Páscoa aí. O que você sente? Seja sincero com você mesmo, não precisa me responder. O que você sente quando chega o dia da Páscoa? Quando fala o nome de Jesus, quando você se lembra daquele sacrifício, do sangue derramado, o que você sente? O que se passa no teu interior? Glória a Deus, né? Jesus se entregou. É mais uma coisa legal que aconteceu na sua vida? É mais um momento da sua vida que foi marcante, mas está na prateleira de outras coisas também, outras coisas legais que também aconteceram na tua vida? Se isso acontece com você, quando você se lembra disso, você precisa se rever e voltar para os pés da cruz de novo. Você precisa entregar a tua vida para Jesus de novo. E dizer: Senhor, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Porque se isso está acontecendo comigo, significa que eu preciso, que eu não acertei ainda como eu deveria, que eu ainda não reconheci e não sei o que aconteceu comigo por causa deste sacrifício. Então eu preciso rever os meus conceitos e dizer: Senhor, eu estou te aceitando de novo. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, Senhor. Me aceita, Jesus. Me recebe, Senhor. E me faz, Espírito Santo, entender este sacrifício. Me faz entender no meu interior, de modo que quando eu olhar e quando eu pensar, quando vier algo sobre esse sacrifício, meu coração queime por dentro. Porque é por causa disso que você está salvo hoje. Não é por outra coisa. Não é, e eu já quero desmistificar isso aqui. Nós, nem você, nem ninguém que aqui está, inclusive eu, temos condições de sermos salvos por nós mesmos. Ninguém tem condição de ser salvo por si mesmo, não. Mas eu sou bonzinho, mas eu pago minhas contas, mas eu não mexo com ninguém. Negativo. Romanos capítulo 5 fala que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Todos.
E até mesmo depois de ter aceitado a Jesus, muitos de nós, em determinados momentos da nossa caminhada, nos distanciamos do Senhor e nos afastamos dele. E aí o Espírito Santo nos traz de volta, acende a chama no nosso interior, usa um irmão para orar, para dobrar os joelhos e interceder pela nossa vida. É por isso que existe o corpo de Cristo. É por isso que eu não posso deixar de congregar, deixar o tempo da comunhão, o momento de eu me reunir com o meu irmão no corpo de Cristo. Porque quando você pega uma brasa que está fria e coloca dentro das outras que estão aquecidas, essa outra brasa aquece também. Porque essas outras brasas estão aquecidas pelo cabeça e pelo poder do Espírito Santo. Então, nós precisamos entender que Jesus é o cabeça. Se a igreja não tiver o cabeça como no governo, não adianta. Essa igreja não existe. É um ajuntamento de pessoas. E tem muitas anomalias por aí. Um corpo andando sem cabeça. No corpo, eu falei esses dias, o corpo, ele anda tudo para o mesmo caminho. Você já viu um corpo andando e o pé ficando para o outro lado? Não. Não. Mas às vezes, se a igreja está doente, porque o cabeça não está no governo, ela fica doente, desequilibrada emocionalmente. E aí é onde acontecem as doenças dentro do corpo de Cristo. Doenças como inveja, rebeldia, orgulho, arrogância, soberba, ciúmes, mentiras, vaidades, luxúrias, prostituições. E aí a gente vê um outro, quando a igreja perde a cabeça, ela troca, né? É aquela igreja que tem a cabeça intelectualizada. É a igreja que sabe muito, que entende muito, mas o Espírito não está conduzindo, porque o cabeça não está no governo. É a cabeça do homem, que conhece muito. Eu quero te dizer, só a Bíblia não é suficiente, pastor? Então, sim. Se a Bíblia, você precisa para ler a Bíblia, ali primeiro, a Bíblia é um livro comum? A Bíblia é um livro o quê? Só histórico? Geográfico? A Bíblia é um livro espiritual, correto? Se a Bíblia é um livro espiritual, você entende de forma humana? Você precisa de quem? De qual pessoa para entender a Bíblia? Opa! Então somente a Bíblia você lê. Se fosse assim, eu conheço pessoas que já leram a Bíblia 5, 6, 7 vezes e não foram transformadas até hoje. Que conhecem muito da Bíblia. Tem teólogos que conhecem muito da Bíblia e não viveram uma transformação. Por quê? Porque se enche do conhecimento, mas não tem o Espírito soprando no ouvido, dizendo: olha, sabe por que eu escrevi isso aqui? Por causa disso, 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 disso. Então, nós não devemos ser uma igreja intelectualizada, com muito conhecimento, mas sem o Espírito. Eu leio a Bíblia todos os dias. Todos os dias. Todo santo dia eu leio. Leio,
estudo, vejo. Às vezes estou com 3 Bíblias ali, para entender os contextos e tudo. Mas eu preciso do Espírito em dizer: Senhor, me ensina, o que o Senhor tem para mim hoje? O que o Senhor quer falar comigo hoje? A gente precisa dele. Não podemos ser uma igreja sem cabeça. Precisa do governo, precisa de Jesus. Não adianta. Jesus tem que ser soberano. Jesus tem que ser soberano sobre a igreja. Olha só, a soberania de Jesus. Colossenses, cadê? 1:16. Colossenses 1:16. Nele, porque nele foram criadas todas. Nele foram criadas todas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Então, a pior engano que as pessoas podem tentar encontrar é tentar encontrar coisas boas, uma beleza, coisas maravilhosas fora de Cristo, fora da presença. Pode até encontrar coisas muito aparentes, mas são tudo ilusões. Porque Jesus, e nele foram criadas todas as coisas, significa que Ele é a fonte de tudo aquilo que há de mais belo, de tudo aquilo que há de mais precioso. Jesus é a fonte de tudo aquilo que eu e você precisamos. Ele é a fonte de todo o suprimento que eu e você precisamos. Nele é a fonte de toda a bênção, de todas as maravilhas, porque Ele é o nosso suprimento. A palavra diz que Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Por isso toda a fonte de todo o suprimento, de todo o alimento que eu e você precisamos está nele. Toda a fonte de dons e maravilhas, de talentos, toda a fonte, tudo aquilo que há de mais maravilhoso vem dele. Ele é a fonte de todas as coisas. Amém. Por isso que o pior engano é as pessoas quererem procurar qualquer outra coisa lá fora. Ele é a fonte, a criação, ela expressa o DNA do seu Criador. Alguém já viajou para um lugar muito bonito assim? Já viajou para uma praia, para um lugar onde você tem, por exemplo, você olha a natureza assim, aí você vê os passarinhos, você vê as coisas tão perfeitas, né? Você fala assim: meu Deus, como é bonito esse lugar. Como as coisas são tão perfeitas. O que é isso? De onde você acha que essa criação está se espelhando? A beleza das coisas, o fato de existir coisas belas, bonitas, é o espelho do seu Criador. Contemplai, por isso que a palavra diz, o salmista diz: contemplai o Senhor na beleza da sua santidade. Meu Deus, se você olha lá em Apocalipse 1, a visão que João tem uma visão maravilhosa. Cabelos brancos, olhos de fogo, cinto, espada.
Jesus em toda a sua glória. Até a gente está meio assim, né? Às vezes está estávamos meio estragados, né? Meu Deus, quando a gente vem, é só você olhar umas fotos suas antes de Jesus. Quem já teve essa experiência? Olhar umas fotos suas, a foto, né? Você parece ficando melhor no passado dele. Alguém já teve a experiência de ver a foto sua, Zé Carlos, quando você ainda tinha cabelo? Você fala assim, meu Deus, não tinha Jesus. Já viu dessa foto sua antes? Vê ou não vê a diferença? Vê, né? Só no semblante. E uma pessoa comum não consegue ver essa diferença, sabia? Uma pessoa comum, ela não consegue ver essa diferença. De olhar e falar assim, não é uma pessoa. Não. Os nossos olhos foram abertos. E você consegue enxergar uma beleza que muitas vezes ela está além do físico. É a beleza do próprio Espírito, a luz de Cristo que transparece em nós. E que às vezes você se encontra com pessoas que um dia estiveram na presença e não estão mais. E você olha, você vê, a pessoa está acabada. Porque se por um lado o Espírito transparece, a beleza da sua santidade transparece em nós, por um outro lado o pecado destrói as pessoas, até mesmo o seu corpo físico. Vocês estão entendendo o que eu falo? Você vai ver. Então, toda fonte, Ele é a toda fonte da criação. Ele é tudo aquilo que há de mais precioso. Tudo aquilo que nós precisamos. A pior coisa que alguém pode falar para mim é dizer, eu estou indo na igreja para buscar uma bênção. Meu Deus do céu, não entendeu o que aconteceu. Ele é a fonte. Eu não quero a bênção, eu quero o abençoador. Eu quero estar com Ele todos os dias da minha vida. Porque ainda que alguma coisa, eu não tenha alguma coisa num determinado período, mas glória a Deus, eu estou com Ele e Ele é toda a fonte de tudo aquilo que eu mais preciso. Se eu não estiver algo que eu estou querendo, desejando num determinado momento da minha vida, glória a Deus, eu estou com Ele. E se eu estou com Ele, eu estou preservado, eu recebo livramento, eu sou abençoado e eu tenho tudo aquilo que eu preciso. Porque às vezes tudo aquilo que eu quero não é tudo aquilo que eu preciso. E se eu estou com Ele, eu não tenho aquilo que eu acho que eu precisava. Eu não tenho aquilo que eu quero, eu tenho tudo aquilo que eu preciso. Jesus é o primogênito da criação. Diferente como muitas pessoas pensam. Primogênito não é porque ele foi criado primeiro. Jesus é Deus. A primogenitura tem a ver também com o sentido da excelência, da soberania e autoridade que Ele tem. A excelência em tudo aquilo que Ele criou é perfeito. A excelência de Ele, nele, sobre Ele, todas as coisas, porque o texto ainda fala que Ele é, em Apocalipse, no capítulo 1 e no último capítulo, diz que Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Significa que todas as coisas começam nele e terminam nele. E ele apresenta em uma das cartas das igrejas no Apocalipse, ele fala, eu sou o Amém, se apresentando, ou seja, eu sou aquele que dá a última palavra.
Ele é quem dá a última palavra na minha vida e na sua vida. Ele é o início de todas as coisas e tem que ser o início de todas as coisas na minha vida e na sua vida. Para que nele, já que ele tem autoridade, ele não é o cabeça da igreja, ele não é aquele que é soberano na minha vida e na sua vida. Então todas as coisas na minha vida e na sua vida começam nele e terminam nele. Se alguma coisa começar sem ele, cuidado. Cuidado para alguma coisa na sua vida começar sem ele. Porque se começar sem ele, pode ter certeza que vai terminar. Vai terminar sem ele. Porque todas as coisas que começam com ele, se começou com ele, vai ser sustentada por ele. Sabe por que podem fazer o que quiser contra a igreja? Ninguém pode encostar o dedo na igreja, porque a igreja começou através da sua palavra. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e contra a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão. Se nem as portas do inferno prevalecem contra a igreja, quanto mais qualquer homem ou qualquer lei humana ou qualquer ação maligna. Começou com ele e vai terminar com ele na glória, aleluia. Então começou com ele, então vai terminar com ele. Ele vai dar o ponto final. Não queira correr o risco de começar alguma coisa na sua vida sem Jesus. Uma coisa que ele não deu aval, uma coisa que não começou com ele. Está entendendo? Eu já vi casamentos começarem sem Jesus. E não é aquela coisa que a pessoa estava no mundo e não sabia, e na sua ignorância. Não, pessoas que ouviram a voz de Deus e ouviram uma orientação e dizer: não case, não faça isso, porque Deus não está nesse negócio, não invista nesse lugar, não faça assim, não ande por tal caminho, o Senhor não vai. E o que aconteceu? Destruição. Porque o Senhor não dá aval, Ele não dá aval, Ele não assina em coisas que Ele não deu início. E muitas vezes, sabe qual que é o pior? Ele nos deixar pastar para a gente aprender a nunca mais começar nada sem Ele. Certo? Nunca mais. A gente vê vários exemplos na Bíblia a respeito disso. O próprio Sansão. Qual foi o fim dele? Pela misericórdia de Deus, por amor ao seu povo, deu força para ele. Mas ele precisava, aquele no caminho perfeito de Deus para Sansão? Não. Olha o dedinho aqui, ó. Não. Aquele jeito vergonhoso? Não era. Não era. Terceiro, autoridade sobre o pecado pelo seu sangue. O pecado e nenhum mal pode tocar em Jesus. Nós fomos tirados da escravidão e Jesus teve autoridade, tem autoridade sobre o pecado. E essa autoridade foi comunicada comigo e com você, porque nós, através do sangue de Jesus, temos autoridade, não somos vencidos. E se tem alguém preso no pecado, você precisa entender que foi dada autoridade para você. Está apanhando porque quer. Em dizer: eu não sou refém disso. Eu não dependo disso. Eu não dependo dessas migalhas que o pecado quer me oferecer.
Eu não dependo dessas migalhas, dessa ação maligna, desta noite, dessa pessoa. Eu não dependo disso, porque o Senhor me deu uma autoridade e maior prazer eu tenho na sua presença. Amém. E quarto, soberania na reconciliação. Porque o texto diz que, se coloque de pé. O texto termina dizendo o quê? Que ele é o primogênito dentre os mortos, que ele tem soberania sobre a morte. Olha, então nenhuma morte pode habitar dentro de você. Às vezes a gente deixa as coisas, tanta coisa habitando dentro da gente, a gente dá espaço para tanta coisa na nossa vida que a gente nem deveria. Morte. Ah, como assim? Eu estou vivo. Como que assim? Eu estou habilitando morte na minha vida? Desânimo, fora do comum, você vai dormir e acorda cansado, é ação de morte. Está se sentindo desanimado no dia de vir para a igreja? O que você acha que é isso? É morte. É morte espiritual. Desânimo, abatimento, depressão, tristeza. Morte é sintomas de morte espiritual. E aí nós temos autoridade para, através do sangue de Jesus, contra a morte, porque Ele venceu a morte. Por isso você não pode aceitar tudo. Olha aqui, ele, havendo por Ele feito paz, 20. Pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Se Ele é o cabeça, e Ele tem soberania na reconciliação. É por isso que a maior dádiva que a humanidade já recebeu de Deus foi o perdão. Foi o perdão dos pecados, porque, como eu disse, para todos já era destinada a condenação eterna. Não é eu estou com uns problemas na minha vida. Não era isso não. O destino muito pior era a condenação eterna. Era viver eternamente distante do Senhor, distante de Deus. Eternamente distante de Deus. Mas através de Cristo, a sua soberania veio e nos encontrou e nos reconciliou, não só nós, mas toda a criação, porque o homem, através do pecado, fez com que toda a criação caísse junto com ele, mas o Jesus Cristo veio derramando o seu sangue e perdoou e reconciliou toda a criação, e reconciliou eu, você e toda a nossa família. Recebemos o perdão de Deus através do sangue derramado naquela cruz. Oh, aleluia! Ele reconciliou. Por isso eu não admito quando alguém que se diz ser crente diz que não perdoa alguém. Mas eu não estou sentindo. Jesus não sentiu, Ele decidiu. Pai, perdoar, eles não sabem o que fazem. Ponto. Perdoar não é sentir, é decisão, é dizer, eu estou perdoando essa pessoa mesmo sem sentir nada. É abrir a boca e entender, é entendimento. Essa pessoa me fez mal? Amém. Eu sinto ainda muitas coisas a respeito dela, mas eu estou abrindo a minha boca e confessando, dizendo, Senhor, eu estou perdoando esse fulano de tal. Eu estou liberando a vida de fulano, eu perdoo ele por aquilo que ele me fez. Porque Jesus perdoou e reconciliou, não foi só uma pessoa, duas, não. Foi toda a humanidade, toda a criação. Toda a criação se distanciou do Senhor quando Adão pecou e ele caiu, e toda a criação caiu junto com ele. E todas as vezes que nós não liberamos perdão, não endurecemos o nosso coração com relação a alguma situação, nós estamos habilitando ações malignas contra nós. Ah, pastor, mas o que eu vou fazer? Eu não estou sentindo. Novamente, se eu te der um beliscão aí, você vai sentir.
Se eu pegar uma água aqui e jogar em você, você vai sentir que você está molhado. Aliás, alguns vão até dar graças a Deus porque está calor. Não é sentir, é decisão. Jesus decidiu ir para a cruz para reconciliar todas as coisas dele. Ele tem soberania na reconciliação. Porque ele reconciliou nós. Primeiramente, reconciliou nós com o Pai, com ele, com Deus. Reconciliou nós uns com os outros também. Por isso que a gente vê tantas, meu Deus, as pessoas muitas vezes estão na igreja, mas elas não leem a Bíblia, elas conduzem a sua vida como se não houvesse uma Bíblia, conduzem a sua vida de qualquer maneira. Tem crente muitas vezes que está lá no seu perfil de Instagram, a pessoa diz que é crente, diz que vai na igreja, aí tem lá signo tal, fala, meu Deus, você está onde? Você está em que planeta? Você é crente, acredita em signo mesmo? Sério? Jesus ou ele é soberano na sua vida, ou ele assume a prioridade, ou ele assume a soberania na minha vida e na sua vida, ou ele não quer mais nenhuma outra posição. Ou ele é soberano e prioridade na minha vida e na sua vida, ou não, eu quero Jesus e mais algum. Então ele não quer mais nenhuma outra posição, somente a soberania na minha vida e na sua vida, somente o cabeça. Porque se uma igreja não tem o cabeça, se uma igreja anda, lá vão ter conforme as suas vontades aquilo que acha, o cabeça não está no governo. Então feche os teus olhos. Você precisa ter soberania contra o pecado. Você precisa ter autoridade contra o pecado, porque Jesus venceu o pecado. E através do seu sangue, eu e você temos autoridade contra o pecado, em dizer, isso daqui não me domina mais. Então não basta hoje, isso daqui não me domina mais. Eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Comece a orar no teu lugar. E eu vou conduzir. Você não precisa deste lugar que você frequenta para se sentir bem. Você precisa da presença. Isso você precisa. Você precisa da presença de Deus. Você precisa de ter aliança firmada mais com Jesus. Em nome de Jesus. Você tem autoridade contra o pecado. Você tem autoridade. Em nome de Jesus. Você tem autoridade para perdoar. Porque muitas vezes o que o diabo quer falar para mim e para você é dizer, você vai ser besta de perdoar essa pessoa. E dizer, olha aí, essa pessoa fez isso. Você vai ser besta mesmo de se colocar nessa. Você é um besta mesmo, você é uma boba mesmo, né? De sair perdoando os outros à torta direita aí, distribuindo. Glória a Deus! Eu tenho perdão para distribuir a torta direito, porque eu não era nada e Ele me perdoou e me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então eu perdoo também. Você tem autoridade para perdoar, porque Ele é soberano na reconciliação. Então, começa a liberar perdão aí. Começa a ter autoridade contra o pecado e dizer, Senhor, através do sangue de Jesus, eu tenho autoridade contra o pecado. Isso não me domina mais. Nunca mais. É através do sangue de Jesus e é decisão. E dizer, eu tenho autoridade, isso aqui nunca mais vai me dominar. Essa situação nunca mais vai me roubar. Tal pessoa nunca mais vai me roubar e me tirar da presença de Deus. Tem muitas coisas que tem que tirar da presença de Deus.
Então, por isso que muitas vezes muitos estão frios. Porque aí você se encontra com alguma coisa e o que acontece? Você encontra com determinada pessoa, está no pecado, está destruída, a pessoa vai te esfriar, porque você não está quente o suficiente no espírito, o fogo não está queimando o suficiente, para ao invés de você acender a pessoa é que te apaga. E aí você vem, não, em nome de Jesus, começa a se despertar nesta noite. O Espírito Santo te desperta hoje. Ele é o soberano, o Senhor é soberano na tua vida. E se Ele é o cabeça, então, em nome de Jesus, está na hora de deixar o cabeça ser o primogênito, o princípio e o fim das nossas coisas. O princípio e o fim, o alfa e o ômega, as coisas precisam começar nele. Está na hora de você dar um basta naquilo que você começou sem Ele. Dá um basta hoje na tua vida em coisas que você começou sem o Senhor Jesus. Dá um basta hoje em coisas que você começou na sua vida sem Jesus. E vá começar coisas debaixo da direção dele. Sendo Ele o governo. Tem coisas que Ele já te falou que Ele não quer. Então, comece a tirar da tua vida, porque Ele não está nesse negócio. Ele não está nessa situação. Então, começa a dizer: Senhor, a partir de hoje, eu vou começar as coisas com o Senhor sendo o início. Aleluia. O Senhor dizendo sim. Em nome de Jesus. Olha assim comigo. Já que vocês não estão orando, então parece que estão catando, cochichando. Dizendo assim: Senhor Jesus. Fala assim: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu hoje. Eu espero que você esteja falando isso com fé mesmo. Não porque apenas eu estou mandando você repetir. Diz assim: Senhor Jesus. Hoje, em nome de Jesus, eu desfaço. Eu quero desfazer tudo aquilo que eu comecei na minha vida sem o Senhor. Você sabe o que você começou na sua vida sem o Senhor? Você sabe? Você sabe o que você começou na sua vida sem o Senhor? Se você sabe, está aí nos teus pensamentos, então não estou falando de situações que você começou, amizades que estão te roubando da presença. Tem lugares que estão te roubando da presença de Deus. Tem sentimentos que estão te roubando da presença de Deus. Esse sentimento não começou do Senhor. Esse sentimento não vem do Senhor. Essas decisões que você está tomando não começaram no Senhor. E homens que aqui estão, principalmente os casados, o seu cabeça da sua esposa, mas lembre-se sempre que Jesus é o cabeça de você, viu? E se você tomar decisões e impor decisões para a tua esposa, tem um cabeça acima de você. E ele vai agir em misericórdia em favor da sua esposa. Viu? Se você agir de forma desordenada e se você querer submeter ela a uma coisa que está fora da presença, que está fora da palavra dele, esse cabeça, que é Cristo, vai agir em favor da sua esposa, viu? Não vai achando que você está agindo, vai agir sozinho, sem cabeça. Você tem um cabeça que está acima de você, ainda que você nem se entenda, nem se lembrava disso. Eu estou te lembrando, você tem um cabeça que é Cristo.
Portanto, em nome de Jesus, não comece nada sem o cabeça. Não comece nada sem Cristo. Agora faça uma outra oração comigo. Fala assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, a partir de hoje, eu começo, eu quero começar na minha vida tudo aquilo, projetos, decisões na minha vida com o Senhor, criando que o Senhor é o início, é o fim de todas as coisas na minha vida. Em nome de Jesus, eu tenho autoridade contra o pecado na minha vida. Em nome de Jesus, e nada vai me dominar. Em nome de Jesus, nenhum prazer, nenhuma decisão, nenhum prato, nenhuma mesa, nenhuma amizade vai me roubar da sua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Igreja sem cabeça, guarde bem isso que eu estou te falando. Igreja sem cabeça, um corpo sem cabeça morre, viu? Tinha um filme nos anos, meu Deus, um filme final dos anos 80, início dos anos 90, chamava Os Mortos-Vivos. O filme mais tosco de terror que você possa imaginar. Nem sei se é de terror, parece mais piada do que os efeitos antigos. É assim que uma igreja sem cabeça anda, morto-vivo. Está andando, mas cadê o cabeça para dar as direções? Cadê o cabeça para dar a vida do Espírito? É muito sério. Todas as vezes a partir de hoje, se você não sentir isso, vai lá no teu secreto, que isso é assunto seu. Eu todas as vezes, graças a Deus, que eu olho para a cruz, que eu vejo qualquer coisa de Jesus no meu olho enche de lágrima, porque eu sei o que aconteceu comigo. Eu sei o que aconteceu comigo. E se isso não acontece com você, fala assim: Espírito Santo, aquele negócio que o pastor falou lá, o senhor sabe, o senhor estava lá, né? O senhor sabe aquele negócio que o pastor falou, então, de queimar, essas coisas assim, então, me faz entender também. Quando eu vejo o sacrifício de Jesus, mas assim, realmente virou mais uma coisa legal na prateleira das coisas legais da minha vida. Mas eu não quero, e eu sei que se não fosse Jesus ter entregado a vida na cruz, meu Deus, me faz entender esse sacrifício como eu devo entender, Senhor. Faz a chama no interior arder dentro de mim. Amém? Você que nos assiste, é a mesma coisa. Esse sacrifício precisa queimar dentro de você. Sabe o que a palavra das 10 vezes mostra? Sabe qual é a diferença das 5 sábias e 5 nécias? É que a decisão, a chama, o amor, a paixão pelo noivo ardia 24 horas por dia. A lâmpada estava acesa. E que assim seja na tua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe.